Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 2. Os preparativos para a conquista. Saúdo os superintendentes, professores de escola dominical, meus amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Hoje estudaremos os preparativos para a conquista. Estamos na lição Rumo à Terra Prometida. Deus fez com que o seu povo atravessasse o Mar Vermelho e agora Deus vai prepará-los para a conquista da Terra Prometida. Era esse o grande anelo daquele povo. Só que entre o Mar Vermelho e a Terra Prometida havia um grande deserto que eles deveriam caminhar com o Senhor. E para caminhar com o Senhor é preciso preparação. E é sobre isso que nós vamos tratar com os nossos alunos na escola dominical do próximo domingo. Nós temos 3 objetivos, cada objetivo para cada um dos capítulos. O primeiro objetivo é apresentar o modelo social criado por Deus para os hebreus. Deus queria que o povo hebreu tivesse um novo padrão social. Lembrem-se que o padrão que eles tinham era um padrão distorcido, o padrão egípcio e o padrão daquelas nações circunvizinhas. E agora Deus queria que fosse um povo diferenciado. Objetivo 2, explicar como se deu o processo de formação da identidade nacional dos hebreus. Deus, irmãos, foi juntar uma coxa de retalhos para criar uma identidade nacional calcada, sobretudo, na santidade. E, por fim, mostrar o cuidado de Deus para com a vida espiritual dos hebreus ainda no deserto. Então, nessa lição nós trataremos com os nossos alunos sempre acompanhados da Bíblia. A lição por si só, ela é insuficiente para a gente entender a extensão de tudo isso. Tanto a leitura da Bíblia, dos capítulos do livro de Números, como também do livro de apoio à lição, se tornam indispensáveis, na medida em que nós estaremos falando para os nossos alunos o que aconteceu naquela travessia e a repercussão disso para os nossos dias. Como Paulo escreve aos Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 10, dizendo que aquelas coisas aconteceram para ficarem para exemplos para nós, e nós precisamos ter muito cuidado para que nós não sejamos reprovados como a maioria deles foi. Então, nós teremos esse grande desafio diante dos nossos alunos. Você que é professor, superintendente da escola dominical, você que tem um chamado de Deus, invista nesse chamado, não se atemorize diante dos desafios, das dificuldades, porque certamente Deus quer lhe usar grandemente durante essa aula, durante essa ministração, para que os seus alunos se preparem para conquistar aquilo que Deus tem para eles. Aquilo que Deus tem para nós, para você, para mim, para os alunos,
é algo grande, mas para isso é preciso preparação. O nosso Deus é muito organizado, né? E Ele faz questão que nós façamos uma coisa de cada vez. Então, é interessante que a primeira coisa que Deus manda fazer é um censo. Ele vai criar uma ordem social. Ele manda fazer um censo, manda contar as pessoas para que elas entendam a força que elas têm. Curioso, não é? Poderia esse censo ter sido designado por Moisés, para saber, não, nós queremos nos organizar. Não, é Deus quem diz: Moisés, conte o povo, faça a contagem do povo. O povo precisa saber a força que eles têm. E eu acho interessante porque muitas vezes na nossa estrada, na nossa trajetória, na nossa caminhada pelo deserto dessa vida, nós nos sentimos pequenos demais, nós nos autodesprezamos, mas Deus quer que nós saibamos, e os nossos jovens, os nossos alunos precisam saber que eles são fortes. João, quando escreve, ele diz: olha, eu vos escrevo jovens, porque vocês são fortes. Então, Deus, ele queria que Israel conhecesse a sua capacidade de ir à guerra, né? Veja, irmãos, eles atravessam o Mar Vermelho, eles têm a expectativa de uma terra que mana leite e mel, mas Deus deixa muito claro: vai haver guerra e vocês têm que estar preparados. O segundo tópico que eu acho fantástico também é que Deus diz que todos os que têm mais de 20 anos devem ser contados, os que estão aptos para a guerra. Deus não faz nenhuma discriminação, não há nenhum tipo de censura, né? Você quer ir para a guerra, você está apto para ir para a guerra, Deus está apto e está desejoso de lhe usar. Isso é algo extraordinário, porque um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, poderia ser um Deus mais exigente no que tange aos seus guerreiros, mas Ele usa a todos que se disponibilizam para Ele. Portanto, os nossos jovens que estarão assistindo essas aulas, que estarão aprendendo no domingo, eles precisam entender isso, que mesmo com as debilidades, com as fraquezas, Deus tem um projeto para eles e eles serão grandemente usados por Deus se colocarem à disposição do Senhor. E por fim, o terceiro tópico deste capítulo é que Deus, ele tem um senso de organização extraordinário. Deus não é afeito a improvisos. Agora, às vezes Deus faz as coisas inesperadamente, imprevisivelmente. A questão é que nós programamos de uma forma errada, mas o projeto de Deus é Ele que se estabelece. Então Deus cria um senso organizacional no meio do povo para as pessoas entenderem como deveriam agir, fazer a obra dele. Israel estava nascendo e eles precisavam entender que Deus é belo e que tudo que Deus faz é belo e organizado. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que temos que fazer tudo com ordem e decência, porque nosso Deus é um Deus organizado. O segundo capítulo da lição vai falar sobre a construção de uma identidade nacional. Nós precisamos ter identidade. Os seus alunos precisam saber que eles têm uma identidade. O mundo, o Egito, eles têm uma identidade. E nós não vamos nos incomodar com a identidade do Egito, a identidade dos cananeus. Eles têm a identidade deles. E Deus sabia disso. Mas Deus queria que fosse construída uma identidade do povo de Deus. Uma identidade que fizesse realmente a diferença no meio das nações. Então, a cosmovisão judaico-cristã precisava começar a aparecer no meio daquele povo. E aí eles precisavam ter um senso de pertencimento.
Eu acho isso extraordinário. Aí Deus determina que as pessoas acampem junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa dos seus pais. Ou seja, vocês são uma multidão, milhões de pessoas, mas vocês, cada tribo e cada família tem que ter um estandarte, tem que ter uma insígnia, e vocês fiquem juntos. Vocês precisam ter senso de pertencimento. Hoje é um problema muito grave que muitas igrejas enfrentam, que é a ausência do senso de pertencimento. Se considera egípcio e cananeu à vontade, quando na verdade deveria ter a construção de uma identidade cristã, uma identidade que dissesse respeito à sua cultura evangélica, né? Então, o livro da lição, ele vai tratar desses assuntos de maneira mais aprofundada. É muito importante que você, professor, inquira e busque mais informações acerca deste assunto. Também, Deus queria impregnar na vida dos hebreus um senso de serviço. Os hebreus, eles trabalhavam no Egito como escravos. Eles não sabiam o que era serviço. Eles sabiam o que era escravidão. Mas agora, Deus vai ensiná-los a servir voluntariamente. Deus vai ensiná-los a servir de todo o coração, que é o único serviço que de fato é importante para Deus. Então, essa nova fase comportamental o povo de Israel precisava entender. E também um senso de reverência sacerdotal. Isso eu acho extraordinário, porque Deus, ele queria que as pessoas entendessem que os sacerdotes, eles precisavam ser reverenciados. Deus tinha escolhido a tribo de Levi, e dentre a tribo de Levi tinha escolhido a casa de Arão para ministrarem perante ele. E o povo de Israel precisava entender isso. Então, esse senso de quem é a liderança é uma coisa muito importante, e que nós vamos ver ao longo da revista, do trimestre, que Deus sempre cuidou muito desse aspecto. Por fim, o terceiro capítulo, cuidando da vida espiritual. Aí nós vamos ver que antes de conquistar a terra prometida, os hebreus precisavam aprender a cuidar dos seus líderes. Deus deixou esse encargo para que 11 tribos cuidassem de uma única tribo, que era a tribo dos levitas. Eles seriam os oficiais que haveriam de ministrar perante o Senhor, e isso tinha uma importância espiritual extraordinária. Deus vai falando de várias formas, né? Por isso, queridos irmãos, é muito importante, quando vocês forem ministrar para os seus alunos, sempre procurem ler os capítulos correspondentes do livro de Números, né, da lição. Então, leiam os capítulos integralmente, procurem ler o capítulo também do livro da lição, para compreender a profundidade de tudo isso que está sendo dito de uma forma muito apressada. Vida espiritual no centro. Deus, por exemplo, determina que o tabernáculo estivesse no centro do arraial, de forma que o povo entendesse que a vida com Deus deveria ter a primazia. E o povo de Israel era uma nação que estava nascendo naquele momento, precisava compreender isso de maneira muito forte e, por fim, vivendo para servir. A vocação do serviço. Como é importante servir. Os nossos jovens, eles precisam entender a importância de servir, a importância de ajudar o outro. Eu gosto muito da história em que Deus pergunta a Caim: Caim, onde está o teu irmão? E aí Caim responde a Deus: eu sou por acaso guardador do meu irmão? Era exatamente isso que Caim era. Caim era para ser o guardador
do irmão dele, foi ele exatamente quem matou o seu irmão. Mas aos olhos de Deus, nós recebemos a missão de um cuidar do outro. E os nossos alunos precisam entender esse senso de servir e esse viver em prol de servir os outros, de fazer os outros felizes, né? Então Deus estabeleceu regras para que o povo desenvolvesse o serviço uns em relação aos outros e também em relação ao sacerdócio, uma vida de serviço e uma vida de santidade. Então, os preparativos da viagem para a conquista da Terra Prometida envolvia tudo isso. Essa identidade cultural precisava ser formada, essa ordem social precisava ser montada e essa vida espiritual precisava ser cultivada com todos esses valores, porque aí nada poderia deter a marcha vencedora dos hebreus. Deus deu as ferramentas, Deus deu os caminhos, bastava apenas que eles cumprissem. Eles, como nós e nossos alunos, precisamos cumprir essas determinações do Senhor e aí tudo vai dar certo. Que Deus nos abençoe e que você tenha uma excelente ministração para a glória do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.